Informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h01. Muito bom dia. No ar a edição do Jornal da Manhã, aqui para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Os principais destaques deste dia 1º de abril. Comércio do estado do Paraná retoma as atividades a partir de hoje, num decreto assinado ontem à tarde pelo governador Ratinho Júnior, modificando então aquilo que era previsto. O decreto até então havia sido prorrogado, o decreto anterior, para mais 7 dias. Mas em comum acordo, principalmente com os lojistas de todo o estado, com medidas preventivas, o comércio volta a funcionar a partir de hoje. Mas atenção, isso para o Paraná. Santa Catarina continua como está. O decreto do governador, ele vai ainda até a próxima semana. A gente vai falar aqui para Santa Catarina, para em especial Porto União, Matos Costa e Liniópolis, o que pode abrir e o que não pode por enquanto. Esses e outros assuntos estaremos tratando a partir desse momento na edição de hoje do Jornal da Manhã que está no ar. Seja muito bem-vindo. Neste exato momento temos 20 graus de temperatura, céu encoberto, mas a previsão é que o sol apareça entre algumas nuvens e a temperatura poderá chegar a no máximo 29 graus. Para amanhã o sol também aparece, porém há uma possibilidade de uma pancada rápida de chuva entre o período da tarde ou à noite. Mas para o final de semana a temperatura deve sofrer uma queda, a mínima. Quanto à máxima, praticamente nada muda, mas nas manhãs e madrugadas vamos sentir sim as diferenças térmicas. Por exemplo, hoje a mínima prevista era de 15, mas já temos agora 20 graus. No sábado, essa temperatura mínima pode chegar a apenas 7 graus, ou seja, menos da metade da temperatura que temos nesse exato momento aqui na área central de União da Vitória. Atualizando o nível do Rio Iguaçu, temos 1,40 m. Agora são 7h mais 4. Claro que durante todo esse período que estamos vivendo de pandemia, muitos cuidados estão sendo tomados, mas algumas atividades, mesmo que não atendendo presenciais, de forma presencial, elas não pararam. Por exemplo, é o judiciário local, através aqui do Sejusc e também de toda a vara da família, infância e juventude, anexos de União da Vitória, o Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani com a sua equipe estão trabalhando no chamado home office, podendo adiantar alguns processos, mesmo que não de forma presencial. E em breve, assim que as coisas voltarem, tudo normal, haverá então uma certa agilidade para que audiências que estavam marcadas e com isso foram suspensas por enquanto, possam ser feitas o mais rápido possível. Acompanhe a fala do Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani falando desse trabalho que está sendo feito em casa pela sua equipe. Destacando aos amigos que o Poder Judiciário não parou, nós estamos trabalhando normalmente com adaptações, porque nós recebemos a notícia do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça, da Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, de fechar os fóruns, de cortar o atendimento presencial do público nos prédios de Poder Judiciário e de suspensão de todas as audiências não urgentes. Isso, claro, como forma de prevenir, de criar mecanismos de isolamento social com o fim de contribuir com a não propagação do vírus, do coronavírus Covid-19. Porém, é importante dizer que as atividades judiciais não pararam. Nessa primeira semana de trabalho do chamado home office, que é o trabalho em casa, a Vara da Família e o Sejusc tiveram uma alta produtividade. Vale destacar que não é fácil, não é simples, Quem está em casa fazendo o trabalho à distância sabe como as coisas são mais complicadas, especialmente quando há filhos pequenos, quando há idosos que são grupos de risco, morando juntos, quando nós temos uma rotina em casa de maior possibilidade de distração, inclusive de se perder na concentração, no raciocínio, enfim. Ainda assim, por se tratar da primeira semana de adaptação a esse novo formato, nós não podemos também esquecer do clima de incertezas, de angústia, de preocupação que todos nós vivemos nesses dias. Ainda assim, nós movimentamos mais de 1.400 processos judiciais, que é um volume bastante razoável, ou seja, as coisas estão
funcionando dentro da Vara da Família do Sejusc de União da Vitória. Nós recebemos 24 casos novos, todos com pedidos urgentes que foram apreciados, estão sendo apreciados, estão sendo determinadas medidas urgentes de proteção de filhos, de reestabelecimento de visitas, de fixação de pensão alimentícia urgente e por aí vai. Nós tivemos também, nessa primeira semana de teletrabalho, 62 casos que foram encerrados por sentença judicial, ou seja, processos que terminaram, dando aí um resultado final para as pessoas que nos procuraram. Enfim, nós continuamos trabalhando normal, mantendo alta produtividade, importante dizer, e assim que o expediente normal, o expediente tradicional da Vara da Família do Sejusc forem restabelecidos, após aí esse período de quarentena, nós informamos que vamos fazer um grande mutirão de audiências, em razão das audiências que não estão saindo nesses dias, promoveremos um grande mutirão de audiências para que, no mais tardar, em 2 meses, num prazo de 2 meses, estejamos aí com todas as audiências que foram suspensas realizadas e com a nossa pauta normalizada. Isso já foi divulgado amplamente por meio judiciário, então as pessoas que têm um processo aqui na Vara da Família podem ficar tranquilas que estão logo restabelecido, finalizado esse período de quarentena, restabelecidos serviços judiciários, nós procederemos com esse mutirão. Lembrando, por fim, mais uma vez, ressalto que o judiciário não parou, Nós estamos aí num grande mutirão de trabalho em casa. Toda a equipe presta contas diariamente no nosso sistema de gestão e, com isso, conseguimos aí numa primeira semana movimentar, como eu disse, mais de 1.400 processos judiciais. Esperamos, claro, que torcemos, acima de tudo, oramos aí para que esse período não se estenda demais, para que nós possamos voltar à nossa vida normal o quanto antes. E aqueles que ouvem a nossa palavra, estamos juntos aí nesse momento de maior dificuldade, particularmente as questões sensíveis que atendemos aqui na Vara da Família, Infância e Juventude, estão sendo olhadas aí com muito cuidado, com muita atenção por todos nós. Bom, também a boa notícia, principalmente para o comércio no estado do Paraná, é que ontem à tarde o governador do estado, Ratinho Júnior, emitiu um novo decreto, assim alterando o decreto anterior que até então havia prorrogado por mais uma semana a situação de como estava, ou seja, trabalhando só as atividades essenciais. Ontem, olha só, a Prefeitura de Cruz Machado, ela pela manhã havia já emitido um vídeo através de suas redes sociais falando que teria que fechar o seu comércio. Por quê? Cruz Machado havia anunciado na última sexta-feira, assim como apresentamos aqui, inclusive, que estaria abrindo as portas. Mas, como o decreto foi prorrogado e também o Ministério Público atuando, foi orientado o município a voltar atrás, e fechar, deixar só o comércio essencial aberto. Mas isso foi pela manhã de ontem. À tarde, o governador lançou um outro decreto, liberando assim as atividades comerciais, claro, tomando várias medidas preventivas para não a proliferação do vírus. Tem que ter álcool gel, tem que limitar a entrada de pessoas, enfim, são várias as regras que os comércios terão que seguir a partir de hoje. Vão poder abrir? Sim, mas diante de todas estas regras. Por Cruz Machado, quem falou sobre o assunto, sobre o retorno às atividades, foi a secretária Noeli Paza. Era umas 4h30 da tarde, veio um novo comunicado da Casa Civil, aonde o governador, na tarde de ontem, baixou um decreto liberando algumas instituições do município, e nós vamos estar adequando o nosso decreto junto ao decreto do governador Ratinho. Então, as recomendações que veio, aquilo que a gente já tem comentado, nós temos que aguardar uma decisão do Estado para poder estar revendo o nosso decreto, e em cima disso já está sendo elaborado um decreto que vai estar publicado, mas como o pessoal tem perguntado e alguns já chegaram a ler, então a gente já vai estar adiantando para vocês quais são os segmentos do nosso município que podem estar voltando amanhã, que já é regulamentado pelo governo do Estado. Então seriam os restaurantes, oficina mecânica de motos e de bicicleta, borracharia, advogados e contadores, autoelétrica, lojas de material de limpeza, transportes de passageiros, de táxi e até o coletivo,
e conveniências impostos desde que não tenha aglomeração. Então, com o nosso decreto do que a gente já havia liberado, que eram os mercados, padarias, farmácias, postos de combustível, ainda agora se enquadra, as agropecuárias também estavam liberadas já, os dentistas também podem estar trabalhando, o que for, conforme o Estado for liberando, a gente vai estar adequando o nosso decreto também. Tá? A gente pede desculpa porque vocês viram que de manhã fala uma coisa, à tarde fala outra, mas nós estamos seguindo as regras que o Estado tem nos mandado, tá? E indiferente agora dos prefeitos da Ansulpar, acima de nós, prefeitos, a determinação do Estado é o mais coerente e prudente a ser obedecida, tá? Então, provavelmente, nos outros dias agora, o nosso governador Ratinho já está revendo quais as outras atividades que já podem estar retornando. Eu acredito que gradativamente vai retomando todas as coisas, tá? Então, vamos ter paciência, vamos estar entendendo, se cuidando. Ali ele pede, ele até comenta sobre o que o Estado já está se preparando para isso, quantos leitos de UTI, quantas ambulâncias à disposição, ele está confirmando para os prefeitos. Então, só nos ajudem a obedecer às recomendações deles ainda, né? Que é aquilo que vocês já sabem, os comércios reabrindo, mas com restrições, com cuidados, com tudo aquilo que vocês já sabem, né? O pessoal que está tentando vender pela internet, não tem problema, tá? Vocês podem estar tentando vender, fazendo entregas, né? E vamos seguindo conforme as orientações que têm vindo, a gente vai estar passando para vocês. Bom, essa é a orientação então para os comércios do estado do Paraná. Depois do intervalo eu falo de como fica a situação em Santa Catarina. No nosso caso aqui, Divisa Seca, Paraná e Santa Catarina, é claro, temos algumas restrições. Já já você vai saber então o que pode estar funcionando e o que não pode. Agora são 7 horas mais 16 minutos, de volta com o Jornal da Manhã, trazendo agora a informação para o estado de Santa Catarina. Você ouviu no bloco anterior que, principalmente a atividade comercial no estado do Paraná, começa a ser retomada aos poucos, de forma gradativa, a partir de hoje. Já em Santa Catarina, ainda não. Temos um decreto a nível de estado e, com isso, o município não pode se sobrepor ao estado. Funciona assim: federal, estadual, município. Então, se o decreto estadual, o município tem que obedecer o que o estado diz. Com isso, ainda há algumas restrições de funcionamento de alguns tipos de comércio no estado catarinense. A nossa realidade aqui, então, falando para Porto União, Irinópolis, região de Canoinhas, Matos Costa. E o comandante da Polícia Militar de Porto União, Capitão Gali, que é a Polícia Militar que está fazendo então essas fiscalizações, traz a informação, né, dos tipos de comércios que pode estar funcionando e, mais uma vez, reforço, o decreto é estadual. Estamos aqui hoje para, de maneira muito objetiva, esclarecer algumas situações que estão causando dúvida em relação ao estado de quarentena que vive o solo catarinense. Vivíamos uma expectativa da abertura parcial e gradativa de determinados tipos de comércios. Isso tudo exposto e veiculado na semana passada pelo governo do estado através da emissão de um plano estratégico. No entanto, o governador Carlos Moisés, baseado em critérios técnicos e estratégicos, resolveu voltar atrás em sua decisão e não mais liberar gradualmente a abertura desses tipos de empresas. Portanto, houve a edição de um novo decreto estadual, no qual permanecem por mais 7 dias a contar de 1º de abril de 2020 as mesmas regras de quarentena que já vinham sendo executadas com a vigência do decreto 525 desde o início dessa situação. Alertamos a todos os lojistas, empresários, comerciantes que as restrições continuam. A Polícia Militar de Porto União continua fiscalizando, mas, sobretudo, orientando e trabalhando junto, de maneira muito parceira aos nossos empresários, com o intuito máximo de vencer a crise e cumprir as regras que a legislação a nós impõe. Consinto a todos que permaneçam em suas residências, que evitem o contato social, que tenhamos em mente que a curva de contágio do Covid-19
ela é crescente e geométrica. Portanto, aqueles que podem permanecer isolados, o façam. Devemos, nesse momento de crise, nos unir, nos abraçar em um só objetivo: vencer. Sabemos das dificuldades que enfrentam nossos empresários, os autônomos, os comerciantes, os construtores, todos aqueles que dependem do seu trabalho para garantir o seu sustento. Mas a saúde fala mais alto. E nesse momento, devemos evitar qualquer interação social. Seguimos na luta. Que Deus nos abençoe e nos proteja, para que o mais rápido possível possamos voltar às nossas atividades comerciais, financeiras e econômicas, alavancar a pátria brasileira ao status de economia crescente e vencer, sobretudo, a crise do Covid-19, que afronta a existência e a saúde humana. Um abraço a todos. A Polícia Militar de Porto União está com os senhores, do lado dos senhores, não contra, não lutando em lados opostos, mas sim todos por um fim único. Falando especificamente para Porto União, aqui dados atualizados quanto ao coronavírus, temos casos monitorados e sendo acompanhados 46. E repito, são casos, a maioria dessas pessoas aqui estão apenas gripadas, mas tem que ter esse monitoramento. Já foram descartados 32 casos em Porto União e no momento há 2 casos suspeitos. Não há nenhum caso confirmado até esta presente data no município de Porto União. Para falar também sobre este momento que vive o país, em especial, claro, o estado de Santa Catarina, o vice-prefeito Pércio Storck falou principalmente sobre a questão voltada à atividade econômica. Ele, que é também empresário, sente na pele, claro, as questões voltadas às restrições de alguns tipos de atividades e com isso também ele tem a expectativa que tudo isso possa passar e poder construir um futuro ainda melhor, não só para o Estado, mas a nível de nação, a nível de Brasil. Olá, muito bom dia. Estamos tratando de alguns assuntos, né, que informação é o que precisa ter a população. Primeiramente, agradecer a oportunidade novamente de nos comunicarmos através da rádio, onde que aí possamos dar diretrizes como gestor, como uma pessoa que também como cidadão tem as suas dificuldades e trabalhar a informação com muito critério, com muita cautela. Pedir à população que se tranquilize, que à medida que as coisas estão acontecendo numa velocidade, né, frenética, né, uma questão de comunicação com o governo federal, com o estado, com os municípios, né, todos nós envolvidos no intuito de tranquilizar a população, fazer as coisas com calma, né, obedecer orientações do governo em si, tanto do estado como do município. As decisões que são tomadas não são fáceis de tomar. Nós não podemos ter medo de errar e não temos a questão de fazer com que a população entenda da necessidade do momento que o mundo está vivendo e o Brasil também, e a nossa região. O que nós podemos fazer nesse momento é aquelas pessoas que possam permanecer em casa, permaneçam. As linhas de frente de trabalhos, como nós falamos, que o país precisa, de uma certa forma, dosar isso, né? Então, é uma questão de saúde, temos que ter critério com tudo que está acontecendo. Mas o que eu observei em Porto União e região, mas em especial nossa querida cidade, parabenizar assim, as pessoas que estão, de uma certa forma, ajudando, né, contribuindo e falando e monitorando as questões da verdade, né? Então, muita fake news, muito diz que me diz, que isso aí atrapalha o processo, tira a energia das nossas valorosas equipes de trabalho da área da saúde. Então, isso acaba criando uma situação que, infelizmente, o Brasil está atravessando e é uma questão agora de um equilíbrio muito forte emocional. Então, a minha visão como uma pessoa, um cidadão comum também, que tem seus negócios na cidade, aposta no crescimento da nossa região,
tranquilizarmos, tentarmos ser serenos naquilo que possamos passar para o próximo. Vai ser um momento de muita união, verdadeira união para com as pessoas, o diálogo. Você estando em casa, podendo por celular, por mensagem, ligue para alguém que possa estar precisando ouvir uma palavra de apoio seu, neste momento, assim, saber como estão seus familiares, esse fantástico meio de comunicação, que a gente usa essa ferramenta para construirmos, né, algo de bom, de positivo. Essa é a minha mensagem do momento, valorizar principalmente o emprego, né, que tanto falei várias vezes na rádio, que o mundo vivia uma situação econômica difícil para a geração de emprego. Você que o tem, respeite quem o gera, né? Respeite o empresário, respeite a necessidade nossa de produzirmos algo para que o país não pare totalmente, né? Que nós possamos vencer esse grau de dificuldade imenso que estamos vivendo, mas principalmente para os trabalhadores, né? Todo mundo hoje entendendo do valor do trabalho, né? Quando que você teve espaço dentro da sua empresa, olhe pelo teu patrão também, né? Que ele também tem os suas dificuldades, tem suas aflições, e não vamos criar um clima ostensivo, um clima de insegurança. Todos os CNPJs nesse país nasceram para serem vitoriosos, todos os CNPJs, independente de porte, de empresa que você tenha. Eu tenho certeza que você está extremamente, como eu, preocupado no dia do amanhã. Mas tenhamos fé, equilíbrio, e quem tem carteira, né, hoje, empregado, louve a Deus, agradeça, porque nós sabemos das dificuldades que enfrentaremos. Mas quero dar uma sugestão para você que está em casa, que tem um quintal, que tem um jardim, que você possa agora pensar que aquele alimento que você poderá futuramente produzir aí no seu quintal, volte a fazer isso. Eu vi na questão dos nossos produtores rurais, né, os nossos queridos feirantes que 4 da manhã, 5 da manhã sempre estão prontos para nos atender na praça, né, que você vá até ele, valoriza aquilo que é produzido na nossa cidade. Vamos fazer realmente sim uma barreira, não barreira fiscal, não uma barreira de fiscalização no sentido de fecharmos, né, nos fecharmos numa redoma, não dá certo, mas que nós possamos realmente agora, daqui para frente, valorizar aquilo que é produzido em nossa cidade, aquilo que é produzido na nossa região. Nós temos qualidade de alimento, nós temos pessoas que estão aí nesse momento nos ouvindo, que estão produzindo na sua terra, né, no solo fértil da nossa região, que produzem com fé, com esperança, que chegue esses alimentos às nossas mesas e que nós possamos daqui para frente realmente sairmos reformulados, né, numa condição de alimento, numa produção regional valorizada desta vez, né, que nós possamos realmente movimentar a nossa economia primeiramente regional, de tudo aquilo que se vende, compre aqui, aquilo que se produz aqui, tente consumir aqui para gerar empregos. Essa é umas ferramentas importantes, né? E nós entrarmos num entendimento. Então, peço nesse momento, sim, à população que nos ouve, serenidade, tranquilidade. Costumo dizer assim que nós temos que construir coisas boas, né, positivas, né? Então, se você não está legal hoje, fique quietinho em casa, lê um bom livro, estuda um pouquinho mais, né, as tendências de mercados mundiais que já estão por aí sinalizando o que virá pela frente. Então, tenhamos essa tranquilidade, essa serenidade para continuarmos movimentando nossas cidades, buscando trabalhar, buscando sairmos dessa situação. A mensagem que eu deixo é que aprendi no dia a dia e na vida, né? Perante o nosso grande Criador, nos ajoelhemos, né? Perante Deus, possamos estar de joelhos todos os dias em oração. Perante esse grande desafio, em pé, de cabeça erguida e com muita esperança. Muito obrigado pela oportunidade. Agora são 7h28, um breve intervalo, já vamos aqui também trazer detalhes do decreto que foi elaborado ontem pela Prefeitura de União da Vitória, restringindo algumas questões quanto ao transporte público, a gratuidade. Agora são 7h32, de volta com o Jornal da Manhã, aqui pela Jovem Pan de União da Vitória, e ao vivo eu mantenho contato via telefone
com o vice-prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, que gentilmente nos atende, para falarmos aqui sobre o decreto 124/2020, que altera os dispositivos de alguns decretos anteriores, e nesse decreto fala-se sobre a abertura do comércio e também algumas questões, né, de restrições do transporte público, principalmente quanto às gratuidades. Bachir, muito bom dia. Vamos primeiro falar sobre a questão do comércio, né? A atividade comercial, os empresários, desde a semana passada, já estavam se reunindo junto ao Executivo, junto à CDL, para então a retomada de forma gradativa, mas, é claro, buscando todos os cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus. Bom dia, Bachir. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar falando com você. É bom salientar, Thiago, os outros decretos continuam em vigência. Então, na verdade, nós temos um decreto estadual que proíbe, limita o funcionamento da maioria dos comércios, autorizando somente os essenciais. Então, esse decreto continua em vigor. Na verdade, o que foi feito ontem foi algumas normativas para os comércios que estão abertos, algumas normativas feitas pelo Dr. Ari Carneiro Júnior, nosso secretário de Saúde, para a segurança dos funcionários, para a segurança dos clientes, mas os outros decretos continuam em vigor. Na verdade, não foi alterado nada. Só foi criado algumas normativas, principalmente para a questão de segurança. Continua valendo o decreto estadual que limita a maioria das atividades, autorizando apenas atividades essenciais, porque o nosso principal objetivo, na verdade, é a preservação da vida e da saúde. Ontem estivemos reunidos com o CDL, tentando achar uma maneira. A gente sabe que a atividade comercial é importantíssima, tem que voltar, mas estamos conversando com o comércio para achar a melhor maneira para que esta atividade volte de forma gradual. O decreto municipal, na verdade, ele recomenda o fechamento do comércio, e tem esse decreto estadual que limita várias atividades comerciais que funcionem. Bachir, dentro desse decreto que foi lançado ontem, fala também sobre a suspensão de todos os tipos de gratuidades do transporte público. Nesse momento, os estudantes, até porque não tem aula, então não há motivos de se estar ofertando esse tipo de gratuidade no momento, mas também para a terceira idade. Né? Não é que o município queira impedir o ir e vir das pessoas, mas sim porque a gente tem que ter a noção, porque os idosos são os mais suscetíveis à questão mais letal do vírus. A gente vem acompanhando isso a nível mundial, que a maior parte dos óbitos são nas pessoas idosas, e a intenção do município é protegê-los, né? Com certeza. Temos um cuidado todo especial com os nossos idosos, que é a faixa de risco, na verdade, onde a doença tem agido de forma mais violenta. E esse decreto, na verdade, veio não para penalizar ninguém. Na verdade, é uma maneira de proteção. Por quê, Thiago? O setor do transporte coletivo tem os dados dessas gratuidades, as pessoas que circulam no transporte coletivo, e se constatou que um grande número de pessoas que tinham essa gratuidade, pessoas idosas, estavam usando o transporte coletivo. Os números são muito grandes. Então, na verdade, foi suspenso somente. Quando passar toda essa pandemia, volta a gratuidade. É uma maneira, na verdade, de proteger os nossos idosos, que é grande faixa de risco, onde está havendo a grande taxa de mortalidade nos países europeus, na China. Então, na verdade, é uma maneira de proteger nossos idosos, porque é muito importante esse isolamento de todos, mas principalmente das pessoas acima de 60 anos. Então a gratuidade foi suspensa durante um período, e tão logo a situação se normalize, deve voltar ao normal. Porque foi constatado por números que o grande movimento no transporte coletivo eram com as pessoas idosas que tinham essa gratuidade. Então, tão logo a situação volta ao normal, a gratuidade volta a funcionar.
Bachir, também devido a essa questão, essa pandemia que vivemos, onde a orientação foi que as pessoas permanecessem e permaneçam assim em suas respectivas casas, no que tange às obras de União Vitória, o cronograma inicial que era previsto, até porque é o último ano do atual mandato, né, e com isso foi feito um cronograma de obras, como pavimentação asfáltica, colocação de lâmpadas de LED em todas as vias do município. Esse cronograma terá que ser alterado ou as equipes continuaram a trabalhar? Veja bem, Tiago, dentro desse decreto estadual também, ele autorizou a continuidade do serviço na construção civil e nas indústrias, de forma mais lenta, com menos efetivos, para proteger os funcionários principalmente. Então, a maioria das obras continua num ritmo não normal, que diminuiu o número de funcionários. Mas depois que passar toda essa situação de pandemia, eu acho que todos os municípios, todas as empresas, todas as pessoas vão ter que fazer um balanço e rever algumas metas. Mas o nosso objetivo, do prefeito Santin, de toda a nossa equipe, é que tudo que foi planejado tenha o seu andamento normal. Mas hoje, na verdade, o nosso principal objetivo é a preservação da vida das pessoas, da saúde. Então, estamos focados bastante nesse sentido. Nossa assistência social, é bom que as pessoas saibam, tem trabalhado dia e noite para suprir a necessidade das pessoas. Estaremos reunidos no dia de hoje com o prefeito Santin, com a secretária de Assistência Social, Ana Cláudia, com toda a equipe, porque a gente sabe que é um momento difícil, que as pessoas estão passando por dificuldades e a principal questão é levar assistência a essas pessoas. Então já estamos trabalhando alguns dias atrás, mas vamos intensificar esse trabalho de assistência social para as pessoas que mais precisam, Tiago. Tá certo, Bachir, muito obrigado pelas informações aqui para a Rádio Jovem Pan. Mês de abril começando apenas hoje, então que seja um ótimo mês para todos nós. Um grande abraço, Bachir, um bom trabalho. Um abraço, Tiago. A recomendação de sempre, que as pessoas se cuidem e tenham muita calma. Esse período vai passar e vamos todos juntos, União da Vitória, Porto União, Povo Guerreiro, vamos vencer mais essa batalha. Um abraço, Tiago. Aí então, participando ao vivo do Jornal da Manhã, o vice-prefeito Bachir Abbas. Só para finalizar aqui, atualizando os números de União da Vitória quanto ao coronavírus, devido às questões normativas do Ministério da Saúde, mudou um pouquinho aqui a questão de são divulgados os números. Então, temos da seguinte forma: síndromes gripais que foram descartados, 19 casos. Pessoas que estavam gripadas, então 19 já foram descartados. É apenas realmente uma gripe. Casos suspeitos em União da Vitória, temos 8. Descartados, casos que foram já descartados, 15. E confirmados, apenas realmente o único caso ainda da semana passada. E essa pessoa, ela está, claro, dentro aí do acompanhamento de toda a área da saúde. Ela está bem o seu estado de saúde. E a nível de Paraná e Santa Catarina, no Paraná, o boletim diário divulgado ontem, são 185 casos confirmados de coronavírus, 521 que estão em investigação, descartados já foram 2.960 casos e 3 óbitos, isso no Paraná. E Santa Catarina são 235, então, os casos divulgados ontem aqui em Santa Catarina, casos confirmados. Dentre esses, 22 pacientes estão internados nas UTIs de hospitais espalhados por todo o estado de Santa Catarina e ainda 2 mortes por Covid-19. Um homem de 86 anos e também de um homem de 68 anos são as vítimas fatais, lamentavelmente, do coronavírus, isso em território catarinense. A gente, claro, continua atualizando todos esses números para você. Amanhã, ao vivo, a partir das 7 horas, eu volto com o Jornal da Manhã. A você, uma ótima quarta-feira. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.